No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um dos assuntos mais delicados do ser humano, que é relacionamento amoroso. As nossas relações amorosas, elas estão em primeiro lugar quando a gente pesquisa sobre o maior problema do ser humano. Qual é o seu maior problema? Qual é a sua maior dor? Em segundo lugar, vem dinheiro, né? Dinheiro também é um problema muito sério. Algumas pessoas até falam que dinheiro vem em primeiro lugar, mas não. O que vem em primeiro lugar são as nossas relações amorosas. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Todas as vezes que eu faço algum tipo de pesquisa sobre como eu posso te ajudar, deixe aqui a sua pergunta, que acontece muito ali nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram, sempre que a gente coloca esse tipo de enquete ou aquelas caixinhas de perguntas, né, a pergunta que sempre está presente é relacionado aos relacionamentos amorosos. Na verdade, os relacionamentos amorosos, eles são uma consequência da nossa interpretação de relacionamento amoroso. E aí, aqui, você já mata assim, uma grande charada. Como é que você interpreta relacionamento amoroso? Qual foi a sua história de vida? E aonde você começou a se relacionar? Quando a gente nasce, a gente chega aqui sozinho, né? Vem da barriga da mamãe e ali começa o seu primeiro relacionamento. Você e a mamãe. O papai, ele entra depois nessa história. Então, por isso que é tão importante já incluir o pai ali nos primeiros momentos, né? No primeiro banho. É muito importante incluir o pai, porque ele está, de certa forma, assim, entre aspas, né? Mas ele está, de certa forma, um pouquinho fora disso. Então, ele tem que ser incluído o mais rápido possível. De preferência, até na própria gravidez, falar bastante com esse bebê para que ele vá reconhecer essa voz. Mas então essa criança nasceu e ali começam as suas relações. E ali começa também a sua interpretação sobre relacionamento. O que você vê na sua casa é o que você vai reproduzir, porque aquilo é a forma como você tem para fazer, né? É a forma como você aprendeu. Então, você começa a se relacionar com os seus amigos e é onde as crianças começam a desenvolver diferentes tipos de comportamento e está sempre muito ligado ao que ela vive em casa. E dali ela vai crescendo, ela vai para a adolescência, vai começar a entrar os relacionamentos amorosos. Esses relacionamentos amorosos é um desejo de todo ser humano, né? Quando ele se relaciona com outra pessoa, existe um desejo inconsciente de uma pacificação, ele busca uma paz, ele busca um pertencimento, ele busca uma segurança, ainda que não haja nenhuma garantia de um futuro, ele está sempre buscando por uma relação que lhe traga confiança. Ele está sempre buscando por uma relação que lhe traga a sensação de paz, né? Ele precisa se sentir acolhido. E aqui está um ponto muito delicado nos relacionamentos. Por quê? Se eu trago esse modelo de relacionamento para dentro das minhas relações, esse modelo ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Mas mesmo que eu tenha tido um modelo muito negativo na minha vida, um modelo de pai muito ruim, um modelo de mãe muito ruim, ou mesmo a ausência desse pai, o não reconhecimento dos filhos, as crianças que são adotadas. Tem aí uma gama gigante de situações e eu quero que você pense na sua história, na sua situação. Nesse momento, né, você está construindo o seu modelo de relacionamento.
E aí você fala assim, não, mas tudo que eu não quero é ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Não, eu não quero. Depois de alguns anos permanecendo nessa relação, é muito comum a gente perguntar para a pessoa e ela responder, eu nunca quis, mas tá igualzinho do meu pai e da minha mãe, mas não era isso que eu queria para minha vida, não. Isso é muito comum. Quando eu vejo meu relacionamento, eu tô vendo que eu estou igualzinho meu pai e minha mãe, mas eu não quero isso para minha vida. Embora você não queira, embora você consiga ver que você está repetindo um modelo, você não sabe como sair daí. E aí aqui a gente passa para a segunda parte do vídeo, onde eu quero que você pense o seguinte, nesse momento da infância, quando você estava olhando ali para aqueles relacionamentos, quando você estava aprendendo a se relacionar, você aprendeu coisas certas e coisas erradas, mas você não tinha a consciência do que é certo e do que é errado. E é aí também neste momento onde estão sendo construídos as nossas crenças, os nossos valores e a forma como a gente acredita que é. É muito comum isso. Por exemplo, você tem uma crença de família. Não, na minha casa, 25 de dezembro, o almoço é sagrado. É o almoço de Natal. Mas, de repente, na casa da pessoa com quem você se casou, o importante é a noite de 24. 25, eles esquentam a comida no micro-ondas, nem ligam, para eles não faz muita diferença. A diferença é o dia, a noite do 24 para o 25. Naquela noite é onde eles consideram importante. Mas como você aprendeu a vida toda que o dia 25 era o mais importante, então há um conflito aí de valores. E quando a gente aprende uma série de coisas, eu dei aqui um exemplo inclusive, muito simples de ser resolvido, né? Mas é só a gente comemorar os 2 dias e tá tudo bem. Ou respeitar o outro, enfim. Mas quando a gente está falando de questões que não são simples, que não são óbvias, que não estão claras, como que a gente vai resolver? Então, como que as pessoas estão resolvendo os seus problemas nas relações amorosas nos dias de hoje? Vamos nos separar. E assim a gente resolve o problema e acabou. Ponto final. A gente vive nesse momento as relações líquidas, onde as pessoas não estão dando certo, se separam por qualquer motivo ou não se separam porque deveriam se separar, porque a gente tem 2 extremos aí. Aquelas que se separam por qualquer motivo ou nem tentaram alguma coisa. Não, vamos tentar, né? Vamos buscar um profissional da área de família. Vamos, né? Se você tem um problema de coração, você vai procurar. Você quer o quê? Um ortopedista? Não, você quer um cardiologista, você quer um especialista naquela área. Então vamos procurar. Não, não há mais esse desejo de procurar por um caminho com um profissional da área, e então as pessoas terminam os relacionamentos. Os namoros, no namoro mesmo, já vai sendo assim, carta, né, vai passando assim como se fosse cartas. Não, não quero, isso não serve, isso não serve. E aí a gente não entende por que da nossa ansiedade, da nossa depressão, da nossa instabilidade na carreira e uma série de outras coisas. Então, esse é um lado, é o lado do descartável. Por outro lado, tem também as relações muito complicadas, muito patológicas, de relacionamentos abusivos, onde há agressão física, agressão psicológica, agressão moral e você permanece naquela relação. Você não sai da relação, mesmo sabendo que está errado. Mas você tem um medo. Tudo isso tem uma corrente
Imagina assim uma corrente gigante de elos muito grossos, elos de chumbo, que estão ligados lá na sua história de vida, aonde a gente vai trabalhar aí os esquemas mentais que constituem os traumas. Os nossos traumas vêm de uma série de esquemas mentais. Os nossos traumas, eles estão pautados nos nossos valores, nas nossas relações, na percepção de vida. Por que que esse controle remoto aqui tem um peso? Para mim, ele tem um peso, mas se eu colocar ele na mão de um recém-nascido, vai cair imediatamente, porque ele é muito pesado para a mão de um recém-nascido. Os nossos problemas, eles são assim. Para cada um de nós, ele terá um peso diferente. Os nossos problemas, as nossas questões, elas estão pautadas na nossa história de vida. Então, por que vivemos hoje tantos problemas nos nossos relacionamentos amorosos? Porque estamos pautados, estamos orientadas em conceitos, orientações, histórias erradas e completamente inflamadas por questões diversas, né, que hoje estão atrapalhando a tua vida. Então, você está vivendo problemas na sua vida amorosa? Você está vivendo algum problema difícil que você não sabe como enfrentar esse problema? Que você não sabe se você, aquela história, né, casa ou separa? E aí essa sua relação com a pessoa com quem você está vivendo ou deseja, você não consegue ter uma relação, e aí essa sua dificuldade nos seus relacionamentos estão paralisando a sua vida em outras áreas emocionais, como ansiedade, depressão, falta de sonho, falta de esperança, você não tem expectativa, aí agora você está no ciclo da autossabotagem, você tem muito medo de fazer coisas e dar errado, você tem medo de não fazer, você quer fazer muitas coisas, mas acaba não fazendo nada. Então, eu quero te convidar a assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal sobre família, sobre ansiedade, sobre relacionamentos, e eu espero que alguma estrelinha comece a brilhar para você perceber que o seu problema não está no aqui e agora. Os nossos problemas, eles não estão tão claros assim, por isso a gente não consegue resolver. E por isso algumas pessoas até dizem, né? Eu tenho um dedo podre, eu saio de uma relação ruim, entro em outra relação pior ainda, mas estou sempre me envolvendo com uma pessoa igual ou do mesmo tipo, sempre com esses mesmos problemas. Isso tem a ver com a sua história de vida. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. Você precisa começar a pensar em cuidar e mapear as suas emoções. Através de um mapeamento, a gente consegue saber onde a gente está pisando, qual é o terreno que a nossa vida está pautada. Então eu desejo que você comece a olhar para os seus relacionamentos como algo que pode estar sendo a causa dos seus problemas emocionais, que pode estar sendo a causa da sua ansiedade, que pode estar sendo a causa da sua depressão, do seu desemprego ou da sua insatisfação profissional ou até mesmo da sua autossabotagem. Você está sempre procrastinando, você está sempre se autossabotando. Isso pode estar ligado à sua insatisfação nos seus relacionamentos amorosos. Um beijo grande para você. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar. Se inscreva no canal. A gente fala de família, a gente fala de relacionamentos, transformação de vida e ajuda você a ir para um próximo nível. Um beijo grande.
Até a próxima. Bye, bye.